Bom dia, hoje é terça-feira, 14 de abril. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo do prédio da Prefeitura de Rio Preto. Essa transmissão que ocorre pelas redes sociais da Prefeitura, pelo canal 4 da NET TV Câmara, também em 28.2 sinal aberto digital e pela Rádio Educativa FM 106,7. Essa transmissão tem o objetivo de atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de controle e combate ao coronavírus. Vai iniciar a sua apresentação a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréia Negri. Bom dia. Iremos agora apresentar a situação epidemiológica de São José do Rio Preto em relação à transmissão da Covid-19, o novo coronavírus. Nessa atualização, a primeira coisa que nós queremos falar para vocês é sobre a cobertura vacinal contra a influenza. Nós já atingimos a cobertura nos idosos, que está em 97,2%, a meta era 90%, e profissionais de saúde atingimos 85,8% da cobertura. Ainda precisamos que os profissionais de saúde que não se vacinaram procurem a unidade, um serviço de saúde que tenha vacinação disponível para estar recebendo a dose. Até agora, aplicamos 79.075 doses da vacina. Em relação ao número de notificados de suspeita de coronavírus, vocês podem verificar aí que no dia 13/4, ontem, fechamos o dia com 56 casos confirmados, 645 casos testados e descartados, 97 casos aguardam exames, estão em investigação, e 821 pessoas procuraram os nossos serviços de saúde com síndrome gripal, que é a febre e algum outro sintoma respiratório, totalizando aí 1.619 suspeitas da doença notificado, de síndrome gripal, com um aumento de 148 novos casos notificados em relação ao dia 12 de abril. Os casos confirmados de Covid por área de abrangência, dos 56 casos confirmados, distribuídos aí em várias áreas do município. Praticamente aí todas as regiões, as 10 regiões do município, estão com casos confirmados, o que reflete que estamos com circulação no município como um todo. A gente não está tranquilo. Não existe uma área que você fala, se eu for para tal área, eu não pego o coronavírus, eu não tenho risco de pegar. Qualquer lugar que vocês frequentarem, que as pessoas frequentarem, que possa ter aglomeração ou mais de uma ou duas pessoas, tem-se o risco, sim. Então, é importante tomar todos os cuidados. Em relação aos casos confirmados que já foram encerrados, ou seja, que já passaram os 14 dias de isolamento, a pessoa não apresenta mais nenhum outro sintoma, é considerada porque aquela pessoa, praticamente, que ela está curada da doença. Já foram 18 casos que nós tiramos do isolamento, 7 deles foram pessoas que estiveram internados com síndrome respiratória aguda grave. Além da febre, tosse ou febre, dor de garganta, essa pessoa ainda teve uma falta de ar e precisou aí ficar internada por alguns dias. E 11 profissionais de saúde que já tiveram a doença, já estão curados e já puderam retornar ao serviço. Dos profissionais de saúde, do total de notificados, 25 profissionais de saúde tiveram resultados positivos para coronavírus até o momento. E distribuído aí, nesse gráfico, vocês podem ver por faixas etárias. Então, de 20 a 29, 3 casos, 30 a 39, 9, 40 a 49, 8 casos, 50 a 59, 4 e um de 60 a 69. Ou seja, a maioria da população de trabalhadores de saúde também estão abaixo de 60 anos, por isso aí o maior número nessa faixa etária. Em relação aos óbitos, vocês podem observar, nós tivemos vários óbitos notificados, 24, Deles, 18 foram descartados, 3 estão em investigação e, infelizmente, já tivemos 3 mortes pela doença. Nesse último slide, vocês podem ver um boletim que vai estar disponível na página da Prefeitura diariamente, com esse resumo da nossa apresentação, do número de casos, as síndromes respiratórias agudas aí internadas, as internações que já tivemos e também em relação aos óbitos, para estar bem claro, resumido, para a população ter acesso a qualquer momento. E agora um esclarecimento aos veículos de comunicação que enviaram perguntas para a Secretaria de Comunicação. Adiantamos que elas serão respondidas pelo secretário Aldenis Borim e enviadas por e-mail, por meio da assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde. Dentro do compromisso do município de transparência com os comerciantes, empresários e trabalhadores, nós teremos agora informações da gerente da Vigilância Sanitária, Miriam Volk,
e também do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, Kelvin Kaiser, que vai trazer esses esclarecimentos sobre as restrições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Bom dia. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao prefeito Edinho Araújo por nos conceder, nós solicitamos esse espaço, por nos conceder esse espaço, para que a gente tirasse algumas dúvidas dos comerciantes de Rio Preto que têm ligado para a Associação Comercial durante esse período de isolamento. Queria agradecer também toda a equipe de comunicação da Prefeitura, a Miriam e a Andréia, que estão aqui conosco, e começar perguntando, Miriam, principalmente para o comércio em geral, né? O comércio em geral está fechado, os itens que não são de necessidade básica, eles não têm conseguido atender, a não ser no modelo de delivery ou de venda online. E nas discussões com a Vigilância Sanitária, quem faz a fiscalização hoje, nós vimos a possibilidade do drive-thru, que consta no decreto, e com isso esses comerciantes poderiam voltar a trabalhar no modelo de drive-thru. Não é isso, Miriam? Sim, Kelvin, todos eles podem trabalhar no modelo de drive-thru. Tá? A única proibição do drive-thru é o estacionamento sobre as calçadas. Tá? Então, todo estabelecimento que tiver área de estacionamento, mesmo que seja na via pública, ele pode se organizar sim para fazer o atendimento a drive-thru, para qualquer tipo de comércio, não é só para o ramo de alimentação. Então seria todo tipo, comércio têxtil, que é uma enorme gama que a gente tem aí, o pessoal que vende camisa, calça, toda essa parte de eletrodoméstico, que seja possível fazer no drive-thru, acessórios, até mesmo material de construção, óticas, que seja possível fazer via drive-thru também, utensílios, e os restaurantes também podem trabalhar no drive-thru? Sim, todos esses podem trabalhar no drive-thru. E para ficar claro, quem tem o estacionamento próprio faz com os cones a identificação do drive-thru para fazer o atendimento no veículo, mas quem não tem, para ficar claro só para a gente, pode fazer ali naquela área onde é a zona azul hoje. Sim, né? Na via pública. Se tiver área de estacionamento na via pública, pode. Porque então, hoje está suspensa a zona azul no município, tá? E os estabelecimentos eles podem fazer essa adaptação. Isso é muito importante. A gente sabe que o micro e o pequeno empresário ainda tinham muita dificuldade de poder trabalhar no online, nos deliveries, na venda online. E com isso ele consegue abrir o estabelecimento e aí ver a possibilidade de contactar os seus clientes para que eles passem no drive-thru e ele consiga comercializar algum item, ajudando ele nesse período aí de quarentena. Isso é bem importante para o pessoal saber. Então, obrigado, Miriam. Está aí, acho que isso é uma dúvida que a gente teve, muito importante a Prefeitura nos ceder esse espaço, conforme a gente requisitou, para poder tirar a dúvida desses empresários. Na mesma linha, Miriam, as empresas de serviço, também é uma outra dúvida grande que a gente teve. Porque algumas empresas que prestavam serviços nas residências, como manutenção de eletrodoméstico, TV a cabo, TI, ou banho em pet, esse tipo de situação, também tem situações que precisam prestar esse serviço nas empresas. Então, tem as empresas hoje de saúde, algumas outras empresas que continuam trabalhando, seguindo todas as normas restritivas, que têm algum tipo de problema e essas empresas não sabem se podem ir atender outras empresas ou não. Então, isso também pode. Pode sim. A restrição ela se refere ao atendimento presencial ao público. Tá? Então, esses serviços que eles não têm presença de público no estabelecimento, eles vão até os outros estabelecimentos prestar serviço, eles podem sim. Tá? Qualquer serviço de manutenção, até alguns estabelecimentos que estão fechados, mas tem o profissional autônomo, como a academia, por exemplo, o profissional ele pode ir até a residência, desde que ele tome os devidos cuidados, que tenha uso de máscara, que faça a asepsia dos equipamentos, da higienização das mãos com álcool gel. Tá? Todos eles podem prestar serviço no domicílio ou no estabelecimento que necessitar desse serviço. Essa informação também é muito importante. A gente recebeu diversas ligações, o pessoal querendo entender se poderia trabalhar ou não poderia trabalhar, e tem muitas empresas hoje que estão fechadas, achando que não podem trabalhar. Então, é muito importante essa conversa que nós estamos tendo aqui, porque a interpretação do decreto ela é extremamente importante. A gente reforça para os associados, para os comerciantes de Rio Preto, para que leiam o decreto. O decreto está disponível no site da Prefeitura, ele é bem informativo, tem de uma forma muito clara as atividades que podem trabalhar nesse momento, com as devidas restrições, e as atividades que não podem. E agora, com essa informação do drive-thru e das empresas de serviço que podem atender em outras empresas e nos domicílios, muitas empresas que hoje não estão trabalhando podem rever o seu protocolo interno e voltar a trabalhar. E está aqui a Miriam, que é quem faz a parte da fiscalização, deixando claro para a gente quais são os critérios e as regras para isso. Né, Miriam?
Sim, além do decreto, foi publicada também uma deliberação. Tá? A deliberação, ela explica Então, se uma empresa for abrir para atender o drive-thru, não tem problema dela abrir à frente da loja dela, desde que ela sinalize que não vai fazer atendimento ao público, somente no drive-thru, e faça o atendimento da forma correta, no carro do veículo, no veículo da pessoa, não é Sim, isso? dentro do veículo. O que ela tem que fazer é achar um meio de impedir o acesso das pessoas. Tá? Então, se você deixar a porta aberta, as pessoas eventualmente podem entrar. Então, ela vai sinalizar, ela vai colocar algum obstáculo, alguma faixa para sinalizar que aquela abertura é para entrada e saída do funcionário, tá? Ou para ventilação. Perfeito. Era uma outra dúvida do pessoal também, tinha medo de deixar a porta aberta, a fiscalização ver e eles serem notificados e posteriormente multados. Então, se estiver trabalhando no formato de drive-thru bem identificado, como a Miriam especificou, não tem nenhum problema para que essas empresas trabalhem. Certo? Certo. Muito bom. Nessa mesma linha, reforço de novo a importância de ler o decreto. Nesse momento, enquanto o decreto é válido, a CIRP é legalista, ela defende as leis estaduais, não é uma lei municipal, isso vem do Estado, e a gente também trabalha na questão de flexibilização para um segundo momento, sempre respeitando os dados da saúde e a regionalidade do município de São José do Rio Preto. Esse é um dos itens que a gente defende. Nós entregamos uma carta para o prefeito Edinho Araújo ontem, que vai ser avaliada, ela também foi direcionada para o governador João Dória, para o vice-governador Rodrigo Garcia e para o Alfredo Kutait, que é o presidente das associações comerciais do Estado de São Paulo, pedindo isso, pedindo que seja considerada a regionalidade dos dados. Rio Preto se preparou e está se preparando muito bem para a epidemia, a equipe de saúde vem fazendo um trabalho fantástico, mas enquanto o decreto estiver válido, essas são as alternativas que a gente consegue fazer para ajudar o empresariado. E a gente sempre defende a questão da flexibilidade, junto com o poder público, com o prefeito Edinho Araújo, para que a gente consiga ampliar o leque, sempre respeitando os números da saúde, que são os principais. Também é importante dizer, Miriam, nessa linha, que esses pequenos empresários e os micro e pequenos empresários, a CIRP também está desenvolvendo algumas linhas de marketplace, tanto para serviços quanto para comércio, no qual eles poderão comercializar os produtos deles para o Brasil inteiro a uma taxa menor. A gente entende que as restrições vão por um período mais longo, então a gente entende que isso vai ser um benefício não só para agora, mas eterno para esses empresários que aderirem a esse tipo de ação. E acredito que seja isso. Não tem mais alguma coisa a acrescentar, Miriam? Deixar claro quais são os itens que podem abrir? Eu queria deixar claro assim, que o comitê se reúne semanalmente. Semanalmente a gente avalia as restrições do decreto. E eu queria deixar claro que o nosso decreto municipal, a gente só pode flexibilizar ele na medida do decreto estadual. Tá? Então, a gente tem uma lei que rege o Estado e a gente não pode ultrapassar as medidas, né? A gente não pode permitir além do Estado. Tá? Então, a flexibilização, a gente ainda não tem essa questão da regionalização, que você disse. Né? Então, hoje em dia, o decreto estadual ele abrange o Estado inteiro, então a nossa flexibilização ela encontra um limite no decreto estadual. Perfeito. É nessa linha. Nesse momento, a gente interpreta o decreto, segue o decreto e vê o que pode ser feito sem infringir as leis. E o que a gente pede é que seja considerada a flexibilização junto ao governo do Estado, considerando as informações regionais do município para um segundo momento. Só para deixar claro, gostaria só da equipe da comunicação daqui da Prefeitura, Miriam, para deixar claro os serviços que estão abertos, né? Isso consta no decreto, os hipermercados, os supermercados, as mercearias, padarias, laticínios, açougues, peixarias, lojas de conveniência, hortifruti granjeiros e serviços de gás, postos de gasolina, todos esses estão abertos. Então, o comércio funciona hoje nos itens de necessidade básica, não é isso? Sim, eles podem funcionar desde que cumpram aquelas medidas de distanciamento e de higienização, tanto das mãos quanto dos equipamentos. Perfeito, Miriam. Te agradeço de novo à Prefeitura, o canal de comunicação, o prefeito Edinho Araújo, por nos dar essa abertura. A gente solicitou e nos dá essa abertura para poder levar essas informações tão importantes para os empresários que vivem esse momento de quarentena. Forçar agora, pedir um esclarecimento para a Miriam, porque tem algumas perguntas aqui de internautas e também a gente teve uma falha rápida no áudio, então gostaria que você explicasse melhor a situação do drive-thru em relação às vagas de área azul.
o uso de cones pode ser feito na área que pertence ao comércio, né, e não na rua, no espaço público. Como é que essa parada ela pode ser feita na área azul, mas um caminho com cones só na parte do comerciante, é isso? Sim, na parte do comerciante. E o estacionamento ele pode trabalhar com estacionamento na via pública, desde que seja organizado, que não atrapalhe o trânsito e nem invada a calçada. Eu gostaria que você repetisse aquele esclarecimento que você fez em relação à deliberação, porque o nosso áudio cortou um pouco. Dizer que essa deliberação está disponível, está explicado lá. A deliberação é a deliberação número 1, tá? Ela foi publicada no dia 7 de abril, e ela explica o decreto, tá? Ela tem algumas explicações sobre o decreto. Então, assim, eu agradeço a participação da Andréia Negri, da Miriam e também do Kelvin, que fizeram esses esclarecimentos. E assim nós encerramos essa transmissão, lembrando que esse vídeo estará disponível em 30 minutos no canal do YouTube da Prefeitura de Rio Preto. Um bom dia a todos.